Informação importante: Corinthians e Palmeiras vão tentar contratar um jogador que pode sair de graça do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala: já o Botafogo pode perder no futuro não tão distante Alex Telles, mais um jogador super importante dentro da espinha dorsal formada pelo Botafogo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar sobre Alex Telles, que tem tudo para ser a próxima baixa botafoguense. Botafogo que, por conta da sua crise financeira, perdeu recentemente jogadores extremamente importantes, como Marlon Freitas, negociado com o Palmeiras, como Barbosa, que se mudará para o Verdão a partir de 20 de julho. A situação do Alex Telles é bem clara. O lateral esquerdo, que é titular absoluto e peça super importante do Botafogo, tem contrato até dezembro e nenhuma intenção em renovar seu vínculo por agora. Ainda que o Botafogo lhe prometa um aumento salarial, o Alex já percebeu que permanecer no Botafogo pode ser um erro no futuro da sua caminhada. Tudo porque o Botafogo tem perdido jogadores importantes, o time tem decaído em termos de qualidade e o desempenho esportivo só piora. Para completar, o Alex Telles também tem convivido, assim como outros jogadores do Botafogo, com uma dificuldade no recebimento dos salários. Os salários, direitos de imagem e luvas têm atrasado com alguma frequência. O fato de ter contrato somente até dezembro vai permitir ao Alex Telles, a partir de 1º de julho, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior. O lateral esquerdo, de 33 anos de idade, tem 20 jogos na atual temporada com 5 gols e 3 assistências. Depois do leilão que existiu para a contratação do Barbosa, imagino que comece a haver uma disputa entre clubes brasileiros pelo jogador. De olho na próxima temporada, até porque o Alex Telles vai estourar o limite de jogos do Campeonato Nacional, o que o impediria de defender outro clube por agora. Alex Telles chegou em 2024, contratado do Al Nassr, desde então 87 partidas, 13 gols e mais 11 assistências. Tem até uma galera que ainda defende que o Alex Telles possa ser novidade da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O Alex Telles caberia no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário e opine, beleza? Palmeiras e Corinthians estão de olho em uma joia do Flamengo e cogitam a possibilidade de contratar esse atleta de graça no fim do vínculo com o rubro-negro. Eu me refiro a Rian Roberto, que atua como atacante, tem só 18 anos de idade e já joga no sub-20 rubro-negro. Foi inclusive um dos destaques da Libertadores da América da categoria. O Corinthians e o Palmeiras monitoram o jogador, cujo contrato se encerra em março do ano que vem. Isso significa que a partir de setembro desse ano, o Rian Roberto já pode assinar um pré-contrato. E aí vem um detalhezinho importante: o Corinthians e o Palmeiras, ao contrário do Flamengo, já sinalizaram ao jogador a intenção de fazer do Rian Roberto um jogador importante do elenco principal. O projeto rubro-negro tem a intenção de utilizar o Rian Roberto como uma estrela do sub-20 para no momento futuro escalá-lo e utilizá-lo no time principal. E é por conta desse dilema que o Rian Roberto ainda não decidiu o que vai fazer da sua carreira. Se ele não renovar esse contrato até setembro com o Flamengo, o rubro-negro vai correr enorme risco de perdê-lo. Importante registrar ainda que Palmeiras e Corinthians não são os únicos interessados. Cheguei a contar para vocês que o Shakhtar fez proposta para levá-lo na metade do ano, o Flamengo recusou e agora o Shakhtar trabalha para tentar assinar um pré-contrato com o jogador. A situação é ainda mais grave porque recentemente o Flamengo comprou mais 20% dos direitos econômicos do Rian Roberto junto ao Atlético Paranaense, operação de R$1,5 milhão. Hoje o Fla tem 70%, enquanto o CAP ficou com os outros 30%. Se perder o jogador de graça, o Flamengo não recupera nenhum centavo do investimento feito nesse atleta, que é considerado um dos mais promissores da base rubro-negra. A informação sobre o interesse de Corinthians e Palmeiras no Rian Roberto foi divulgada pela Flabase, perfil que acompanha de perto as categorias de base do rubro-negro. Falar um pouquinho sobre o Luiz Henrique, né? O atacante que jogou no Botafogo foi vendido pelo Botafogo para o Zenit por 33 milhões de euros. A novidade é que o Zenit topa negociar o Luiz Henrique, só que o time russo quer 40 milhões de euros. E topa, inclusive, fazer um negócio antes da Copa do Mundo, que na teoria é um equívoco, né? Se você tem um Luiz Henrique convocado para a seleção com chance de ser titular, especialmente depois da lesão, talvez fosse mais inteligente pro Zenit deixar para vendê-lo depois da Copa. Mas o Zenit topa negociar e pede 40 milhões de euros. Esse é o grande problema. O Flamengo já demonstrou interesse, mas não, em momento algum falou se tem a intenção de fazer o negócio acontecer, tá?
por 40 milhões de euros. O nome também foi especulado no Cruzeiro. O Cruzeiro gosta da possibilidade de contratá-lo. O Arthur Jorge é um entusiasta da ideia. O Pedro Lourenço no ano passado já havia tentado. Mas a grande verdade é que hoje, por 40 milhões de euros, não sai negócio. Por 40 milhões de euros, esse negócio está completamente descartado. A única possibilidade seria se houvesse, por parte do Zenit, uma aceitação em relação à inclusão de outros jogadores. 3 atletas do Cruzeiro já estiveram na mira do Zenit. O Christian, o Jonathan Jesus, o Jonathan inclusive seria envolvido na troca de um jogador, e também o Matheus Pereira. Vocês lembram que o Matheus Pereira quase se mudou para a Rússia, né? Na última hora a esposa falou, se você for, você vai, mas vai sozinho porque eu não vou, a esposa estava grávida, enfim, aquela coisa toda. Também sobre Everton Cebolinha, não estou respondendo as perguntas de vocês, porque eu estou aqui no telefone, e no telefone não estou conseguindo acessar as perguntas. E estou sem internet em casa, então estou aqui no telefone celular com 3G ou 4G, seja lá como for, e não tenho acesso às perguntas. Então estou tentando contar as principais notícias dos últimos dias para vocês ficarem bem informados, tá? Cebolinha tem contrato com o Flamengo só até 31 de dezembro. Ele já deixou bem claro que não vai renovar o contrato com o Flamengo. O Flamengo vai ter 2 opções em relação ao Cebolinha. Ou vende na metade do ano, para tentar recuperar parte do prejuízo, ou perde o Cebolinha de graça em dezembro. Está muito claro que o Cebolinha não vai renovar, tá? O Cebolinha custou 13 milhões e meio de euros quando contratado do Benfica. E aí, só para completar, o Besiktas foi o clube que manifestou maior interesse na contratação do jogador para metade do ano. O Flamengo vai conseguir, sei lá, 3, 4, no máximo 5 milhões de euros, até porque o Cebolinha, há 6 meses do fim do contrato, vai poder assinar com quem quiser. Tem chance do Almada no Flamengo. O Almada não quer jogar na América do Sul, até porque tem propostas do futebol europeu, tá? Nicola, depois do Bernardo Silva, o Flamengo pode incluir o Haaland no... Vamos lá falar sobre essa do Bernardo Silva, né? Paparazzo rubro-negro contou nessa semana que o Flamengo tem interesse na contratação do Bernardo Silva. Cara, a história é maluca, mas ela existiu. Então o Paparazzo não inventou nada. Tanto que o José Boto chegou a falar com muito carinho do Bernardo Silva. A verdade é que o Bernardo Silva é um velho conhecido do executivo de futebol do Boto e também do treinador, do Leonardo Jardim. O Boto trabalhou com o Bernardo Silva nos tempos de base do Benfica, o Leonardo Jardim trabalhou com o Bernardo Silva no Mônaco. Mas, cara, o negócio não tem nenhuma chance de acontecer mesmo, levando em consideração que o Bernardo Silva sai na metade do ano do Manchester City livre. Ele já decidiu que não fica por lá, ganha 8 milhões de reais por mês. E a ideia é continuar no futebol europeu, nos clubes de ponta. Nem o Benfica, que é o clube do coração dele, ele tem carteirinha, toda vez que está de folga ou de férias vai aos jogos do Benfica, nem o Benfica nesse momento parece ter chance. Barcelona e Arsenal já apontaram como os 2 principais interessados no atleta. E aí não dá para o Flamengo concorrer com esse tipo de nível, de opção, né? Especialmente porque o cara não é brasileiro. O Igor Leite, Caio Henrique ou Douglas Santos no Fla? Perguntei para o Thiago Escuro, que é o executivo do Mônaco, sobre o Caio Henrique. Ele garantiu que ninguém do Flamengo procurou. O contrato dele se encerra em junho do ano que vem. E a ideia do Mônaco é, a partir do verão europeu, de iniciar discussão para a renovação do Caio Henrique, tá? Jogador de 16 milhões de euros seria caro. O Douglas Souza tem contrato com o Zenit também até o mesmo período, até junho de 27. E já deixou clara a intenção dele de voltar para o Brasil assim que esse contrato com o Zenit acabar. E o Zenit acenou com a venda de Luiz Henrique para o Flamengo antes da Copa do Mundo. O clube russo fez chegar aos ouvidos do Flamengo a informação de que topa abrir mão do atleta por 40 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 237 milhões de reais. Com a lembrança de que o Zenit havia comprado o Luiz Henrique na temporada passada do Botafogo por 33 milhões de euros. Temporada atual do Luiz Henrique, 27 jogos, 2 gols e 3 assistências. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Flamengo: vale a pena investir toda essa bolada num atleta de 25 anos de idade com enorme potencial e que vai disputar a Copa do Mundo? Possivelmente, inclusive, como titular, especialmente depois da lesão do Estevão. Talvez para o Flamengo, se houver um interesse de fato em levar essa história adiante, talvez seja mais negócio comprá-lo antes da Copa. Se o Luiz Henrique vai bem no Mundial vestindo a camisa da seleção, é natural que ele chame a atenção de outros clubes do mundo e tenha um valor bem superior aos 40 milhões de euros. Desde que foi contratado pelo Zenit na temporada passada, o ponta disputou 41 jogos com 4 gols e 5 assistências. Já uso o espaço para comentário e registro.
O Luiz Henrique vale 40 milhões? Você, na condição de dirigente do Flamengo, levaria essa história adiante ou esqueceria? Tô curioso para saber a sua opinião, beleza? Fala pessoal, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias do Flamengo neste sabadão agitado demais, com muita informação de mercado da bola, bastidores e finanças para você acompanhar tudo que está sendo falado, especulado, noticiado, informado, noticiado no bastidores do maior clube do Brasil. A gente encerra a nossa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.